Graça e paz, amados. Amém? Que louvor gostoso, né? Maravilhoso. É bom parar e, às vezes, que nós temos o dia tão corrido e esquecer de tudo. Alguns vêm aqui com uma bagagem de problemas, né? Na cabeça. E como é que vai ser a fatura que eu vou pagar amanhã? Ih, já está vencendo, então não tenho dinheiro. Mas esse é lugar de descanso. Este aqui é lugar de descanso. Amém? Pode parecer utopia, mas não. É verdade, é lugar de descanso. A casa do Senhor é o lugar de descanso. Amém? Esqueça. Pode não até esquecer, mas fale para o problema assim. Não me incomoda, não. Que eu estou adorando o meu Deus. Né? Como nós ouvimos aqui, quando estávamos louvando, eu estava imaginando a música, quando eles cantávamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a gente vai ver toda a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, fala da santidade do Senhor. E no Antigo Testamento diz que os homens tremiam diante da santidade do Senhor, né? E Moisés quis ver esse Deus, e Deus falou assim, não, você não vai me ver, porque se tu me vires, tu não vais viver. Mas esse Deus santo, ele desceu, deixou a sua glória, na sua santidade, uniu-se a nós, que somos impuros, sem santidade nenhuma, imperfeitos, mas mesmo assim, eu gosto de olhar Deus como alguém tão limpo, que se aproxima de um mendigo tão sujo e fedorento, e diz assim, vem cá, eu vou te dar um abraço. Vou te dar um abraço. Que mendigo não gostaria de um abraço, né? E Romanos fala que nós éramos pecadores, homens que não agradavam a Deus, inimigos de Deus. Mas o mesmo Deus, pela sua graça, que está em Efésios 2:8, ele veio para nós sem nunca merecermos. Já imaginou? Melhor ainda, deu-nos uma promessa, que um dia estaremos com Ele, num lugar, eu conversava com os meninos, onde não há dor, nem lágrimas, nem fome, nem nudez, nem dificuldades, estaremos com Ele para sempre. Isso é maravilhoso, querido. Por isso você está aqui. Por isso nós estamos aqui. Nem pastora, por isso nós almejamos. Há um hino antigo que falava, caminhando, caminhando eu vou para Canaã. Sabe o que é Canaã, querido? Terra da promessa. Terra onde mana leite e mel. Terra conquistada em que os homens que nunca mereceram teriam o melhor da vida. Nessa noite eu quero falar sobre as surpresas de Deus. As surpresas de Deus. Sem medo da novidade. Sem medo da novidade. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 16 a 17. Deus abençoe vocês, Ministério do Louvor. Que o Senhor continue os usando e nos carregando nesse bálsamo, né? Mateus capítulo 9, versículo 16. Mateus está lá no Antigo Testamento, primeiro livro do Antigo Testamento. Não é? Não é não. É o novo? Olha. Capítulo 9, 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a altura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos
e ambos se conservam. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Apocalipse 21, versículo 5. Apocalipse é o primeiro livro do Novo Testamento. Lá depois de Malaquias. Não, está no Antigo, é o último livro. Apocalipse 21, versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Repete comigo. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nessa noite. Que a tua palavra seja uma espada de dois gumes, vá ao nosso entendimento, faça-nos perceber a presença do Senhor. E leve-nos, ó Deus, a uma humildade tamanha de entendermos que o Senhor é santo. Que o Senhor é santo e o Senhor é santo. E essa santidade do Senhor abrace-nos, ó Deus, em nossos tremores, nossos clamores, em nossas dificuldades. Abrace-nos, Senhor, para que sintamos o toque do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes de começar, só quero dar dois anúncios. Visitantes, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, que o Senhor nos abençoe e nos dê a grande bênção de recebermos vocês. Amém? Então, que Deus te abençoe. Temos visitante aqui? Algum visitante novo? Deus te abençoe, Deus abençoe você. Ah, Rafael, você não é novo, né? Pelo amor de Deus. Gosta de aparecer, né? Que Deus abençoe. Teremos o acampamento no dia... Teremos acampamento... Aí, são jovens que fizeram uhul. Mas o acampamento não é de jovens, não. O acampamento é da igreja. Então, nós temos tempo suficiente para prepararmos o acampamento. Só 30 dias. Suficiente? Não sabemos, mas nós andamos por fé, né? E nós cremos que o nosso Deus nos dará um tempo maravilhoso. Então, estamos esperando um bom sítio, com muito louvor, muita palavra. Principalmente, conheceremos gente nova. Amém? É um tempo de conversar, conhecer pessoas, estreitar os laços de amizade. Acampamento é fantástico. E quem volta de acampamento geralmente converte de verdade, né? Então, a igreja está convidada, convocada, na verdade. Então, é desde crianças aos mais velhos. Será no dia 29 até dia 31, na Semana Santa. O cachê, R$130 apenas. É muito para nós que estamos estudando. Mas, faça um sacrifício, se você puder. Faça um sacrifício. No acampamento, assim, é um lugar que adianta investir. Amém? Procure a irmã Daiane, o Rafael, Daniel, a Mariana, a Patrícia, o pessoal que está lá. São os jovens, por isso eles gritaram, né? Estão lá correndo. Mas será muito bom. Haverá piscina também, tá? Mas não haverá palavra só, não. Terá piscina, teremos gincana, jogos. Será um momento maravilhoso. Amém? Então, por favor, separe essa Semana Santa para estar junto com os irmãos. A Bíblia diz que lá o Senhor ordena bênção. Quando os irmãos vivem a união. Amém? Então, que Deus nos dê graça de chegarmos até lá e acreditamos que será um tempo maravilhoso. Amém? Queridos, eu estava meditando sobre Deus, como todos nós fazemos, né, no nosso dia a dia, e algumas coisas vêm e começam a nos intrigar no coração. Parece-me que Deus é um Deus que gosta muito de se revelar. Parece que Ele gosta de se revelar ao ser humano. E eu fiquei pensando, por que muitas vezes nós não experimentamos coisas novas? Ou então, quando experimentamos coisas novas,
nós nos sentimos retraídos. A primeira característica do indivíduo diante de uma novidade é se retrair, é afastar-se um pouco, talvez para conhecer melhor. Temos muita dificuldade de conhecer o novo. A novidade perturba a gente. Ninguém gosta. Ninguém gosta de olhar uma coisa que nunca viu na vida. Eu também ficaria um pouco temeroso. Não sei quem já teve experiência com anjos, eu admiro. Eu nunca tive experiência com anjos. Mas se eu tiver, eu acho que eu também vou cair um pouquinho. Assim, será que é mesmo? Ou é alucinação? A novidade é uma coisa que ao mesmo tempo que ela cria barreiras em nossa vida, é necessário que ela aconteça. Quem não gosta de novidade? Vida monótona não adianta, né? Vida monótona ninguém merece. Amigos que vivem a mesma conversa, ninguém merece, né? Você vai hoje, fala sobre uma história sobre o jogo de Galo com o Cruzeiro. Vai amanhã, conversa a mesma coisa. Depois da manhã você vai dizer que eu não quero conversar mais com esse camarada. Não tem conversa. Não é verdade? Não sei se isso aconteceu com vocês. Comigo acontece muito. Eu gosto de novidade. Quem gosta de ler jornal? Quem gosta de ler jornal? Ei, irmãos. Tem alguns irmãos, eu sou santo, irmão, eu não leio jornal, sabe por quê? Eu estou lá só orando. O jornal só tem coisa ruim. Eu até posso dar razão. Mas jornal traz informações do nosso dia a dia. Então as pessoas que compram jornais, agora não pode ter também uma pessoa tão fanática ao ponto de não viver sem jornal, né? Existem aqueles, acordou de manhã, antes de dar beijo na esposa, foi na banca da revista comprar jornal. Eu conheço um. Gosta de novidade. Gosta de ouvir coisas novas. Mas essa questão de gostar de novidade é do ser humano. E não é apenas do ser humano. Eu acredito que é algo que vem do Senhor. É algo além do nosso entendimento. É algo que não é apenas concernente à natureza humana. Porque Deus, quando Ele começa a criar o universo, Ele começa a criar. A terra era sem forma e vazia, né? E ele vai e faz expansão entre a terra e o céu, e ele vê que era bom. E aí ele vê que é bom no segundo dia, vê que é bom no terceiro dia. Então, quer dizer que Deus, ele queria ver alguma coisa nova. Mas por quê? Muitas vezes, se Deus quer ver coisas novas, Ele não traz no nosso meio coisas novas que nos espantam. Talvez, às vezes, ele pensa, se eu trouxer algo novo, para o Gleison, ele não vai suportar, porque o Gleison é medroso, não gosta do escuro. Imagina aparecer uma luz no meio do escuro. Camarada, é claro, o escuro sou eu, né? Aí ele vai dizer assim, não, eu vou fugir. E vai fugir mesmo, porque é novidade. Em Mateus, nós vimos Jesus falando com os seus discípulos, dando a comparação de um pano velho e um pano novo. Ele diz assim, querido, não adianta. As mães sabem muito bem disso. Não adianta. Você tem um pano velho, o seu menino está lá brincando, isso na África é comum. No Brasil não é não, porque o short só riscou um pouquinho, ó, vou colocar no bazar. E eu compro quando encontro um short desse, né? Lá na África é comum. O short está velho. O seu pai olha e fala assim, eu não tenho dinheiro não, então vamos fazer o seguinte, sua irmã tem uma calça ou uma saia maior, vou cortar lá embaixo e vou colocar um remendo que nós chamamos de tigamba. Aí você fica andando com aquelas duas lâmpadas aqui atrás. Porque geralmente o calção do menino, ele rompe aqui atrás, porque o menino brinca, né? Brinca lá, ele se arrasta. A criança é assim, né? O Rafa faz isso. Aí então, quando você coloca o remendo novo em um pano velho, o que acontece? Você não vai suportar. O novo vai romper com o velho. Olha só o que a novidade faz. Por que muita gente tem medo de novidade? Porque os hábitos velhos, eles são colocados em xeque-mate, são colocados em teste. E muitas vezes o hábito novo prevalece sobre o velho. E aí nós paramos e dizemos assim, mas Deus é assim? E na história da igreja, Deus sempre foi trazendo novidade em novidade.
Romanos fala que o Espírito do Senhor, ele se transforma em nossos corações em novidade de vida. Provérbios, ele fala o seguinte, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. E a mesma misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, novidade para Deus não é novidade, mas é novidade para nós. E Deus sabe que nós precisamos de viver em novidade de vida. Novidade no trabalho, novidade na escola, novidade nas amizades, novidade em relacionamentos. Não é por acaso. Os experts em relacionamentos, eles sempre falam assim. Casado, né? Problema está em casa, o pau está quebrando. Eu disse assim, mas o que eu vou fazer? Eu compro flor, não dá certo. Eu compro chocolate, não dá certo. Eu falo, amor, vou fazer um jantarzinho hoje. Né? O irmão Geraldo costuma fazer para a pastora, né? Eu também faço. Hoje vou fazer um jantar. O espírito de casa está mesmo monótono. Aí a gente, às vezes, nós temos que buscar, Senhor, o que está acontecendo? Misericórdia. Esse casamento está difícil. O que a gente faz? Sutilmente vai buscando oportunidades para ver o que ela gostaria. Eu disse, meu bem, vamos no cinema? Ah, vamos! Aí ela está assim, um sorriso até aqui. Sabe por quê? Novidade. E essa novidade revigora a vida da esposa e do esposo. Essa novidade na família, quando é monótona, o pai brinca de mesmo jogo com o filho até reclama, pai, você não tem outra ideia, não tem outro jogo, não? Novidade, queridos, restaura. Jesus não era o mesmo. Por que Jesus tinha que ir ao monte todas as manhãs para orar? Os discípulos ficaram por aqui, né? Jesus estava lá toda manhã, está orando. Toda manhã, está orando. E aí Pedro uma vez falou assim, mestre, o senhor está indo lá no monte, nem aqui se ora no monte? Vamos lá com você? E aí, então vamos lá, me acompanhe aí. Aí eles foram para lá, os camaradas queriam saber o que estava acontecendo na vida de Jesus, porque tudo que Jesus fazia, em todos os dias, era novidade para os discípulos. Ele entrava e curava os enfermos, os discípulos ficavam, ixi. Ele saía, olhava o enfermo e curava, olhava o necessitado, supria a necessidade, ele ia, multiplicava os pães, e os discípulos diziam assim, mas como é que ele consegue tudo isso? Ele disse, vamos para o monte. Quando foram ao monte, o que os discípulos fizeram? Essa novidade de Jesus é engraçada, o camarada vai para lá e só fica no monte. Mas aí, de repente, veio algo que eles não conheciam. Aí eles disseram, estamos maravilhados, Senhor. Agora nós não queremos voltar. Nós queremos ficar aqui. Novidade nos faz impulsionar a vida. Nós queremos ficar aqui, não queremos ir, não. Quando eles viram 3 homens conversando com o Senhor, eles disseram assim, mestre, vamos construir tendas. Isso quer dizer o quê? Vamos ficar aqui. Quero mais essa novidade, está boa demais. Eu não quero mais sair daqui. Aí Jesus fala o seguinte, isso é engraçado, né? Eu estava lá orando, vocês estão aqui cochilando. Aí quando de repente vem a luz, vocês querem ficar aqui? É estranho, né, discípulos? É porque a nossa natureza, queridos, não suporta a monotonia. E Deus sempre quer nos levar de experiência a experiência, de experiência a experiência, de novidade de vida em novidade de vida. E na tua vida, querido, tem que haver novidade de vida. Vida com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, novidade de vida. Então Jesus fala assim, coisa nova tem que romper o velho. Tem que romper o velho. Porque Deus ama a novidade. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Vocês querem ver os camaradas que não suportaram a novidade? Ficaram com medo? Números capítulo 13. Esses camaradas, eles me deixaram perplexos com a novidade que eles encontraram lá. Vamos ler a história de Números capítulo 13. Essa é a história dos 12 grandes homens que queriam entrar numa terra prometida, a terra da promessa. Deus havia lhes dado uma promessa e eles iam tomar posse da terra nova. Mas quando eles viram a novidade, não suportaram. Números capítulo 13.
versículo 16. Nós vamos começar do versículo 18. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais as cidades em que habita, se em areais, se em fortalezas? Também, qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimá, Sassai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoá, no Egito. Em versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará e Cádiz. Deram-lhes conta e eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. É o fruto dela este. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeirão de Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os homens de Anak são descendentes dos gigantes, os filhos de Anak. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Todos os irmãos conhecem essa história. Deus tinha uma promessa para o povo. Deus queria lhes colocar numa terra nova. Deus havia dado essa promessa há anos atrás. E esse povo, 40 anos andaram pelo deserto, caminhando pelo deserto, sendo tentado por todas as situações. Mas Deus tinha uma promessa. E quando Deus tem uma promessa, querido, Ele vai passar por cima de quem poder, para que a promessa chegue nas tuas mãos. Esses homens aqui tinham a promessa, mas sabe qual foi o problema? Eles tiveram medo da novidade. Novidade não vem assim, como se fosse aquele filme, né? Todo mundo diz: ui, que novidade boa. Novidade, ela vem para perturbar nossos corações às vezes. Novidade, ela vem para testar a nossa fé. Novidade, ela vem para nos levar à dimensão do reconhecimento de que o nosso Deus é maior do que a novidade que eu estou vendo. Por que Deus teve que falar com esses homens que daqueles 12, apenas 2 entrariam na terra? Nessa novidade, precisamos encontrar algumas características. Primeira, prevalecer em meio a dificuldades na novidade. Prevalecer em meio a dificuldades. Quando você prevalece em meio a dificuldades, as novidades, elas farão sentido na sua vida. Segunda característica, jamais retroceder. Continuar com a confiança de que você alcançará. A novidade, ela vem como teste. O salmista falou: Senhor, eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porém, ele fala: primeiro foi aquela novidade boa. Faz-me deitar em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele reconhece Deus como aquele que supre.
Mas depois, Davi falou o seguinte: porém, nessa nossa caminhada, se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. Quando nós reconhecemos Deus em todas as novidades, é porque nós venceremos todos os obstáculos. Novidade, querido, não é para ter medo. Novidade é para ser encarada. Então, segundo, jamais retroceder diante do que você tem tido como promessa. Quantos de vocês têm promessas? Quantos de vocês estão esperando algo do Senhor? Quantos de vocês têm gigantes pela sua frente? Quantos de vocês têm imaginado inúmeros lugares? De manhã nós ouvimos aqui um pastor, o dono da ótica. Eu achei aquele velho homem muito ousado. Porque ele é um velho, assim, 60. Longe dele eu posso falar velho homem, né? Perto não posso não. Olha só. Ele é um conceituado empresário. Conceituado empresário. Acho que no Brasil todo, né? Eu fiquei me perguntando, quando ele estava falando lá. Eu fui na África, e foi no meu país, no país de onde eu venho. E eu sei que lá o negócio é brabo mesmo. Estou falando mineirês, vocês sabem o que é o negócio brabo, né? Lá é possível te feitiçarem só porque tu andaste de um chinelo rasgado aqui no ponto. Aqui, você anda de um chinelo novo, ganhou um chinelo, né? É possível alguém lhe feitiçar por isso. E aquele homem foi. Mas ele não foi porque ele tinha dinheiro. Ele foi porque ele sabia que mesmo com tudo que ele tinha, jamais conseguiria alcançar a novidade de vida. Ele teve que abrir mão até da sua própria, não abriu mão da empresa, mas ele teve que abrir mão de ser um homem de status para poder andar no meio de simplesinhos homens, crianças. Eu disse assim, engraçado, né? Porque muitas vezes, para nós, novidade tem que ser uma coisa que vai sempre num alto nível, né? Eu estou saindo de baixo, eu tenho que ir para cima. Mas ele não, saiu de cima e foi para baixo. E ele disse uma coisa interessante. Em todo esse meu tempo, nunca estive tão próximo de Deus. Quando Deus quer fazer algo novo em tua vida, é porque Ele quer se revelar para você. Número 3, a novidade no Senhor, ela te aproxima dEle. Isso é que me impressiona. Deus não está interessado na bênção que Ele quer lhe dar. Deus está mais interessado na intimidade que você vai ter com Ele, porque ela vai superar todas as coisas. Todas as coisas. E novidade com o Senhor começa onde? Começa aqui. Começa aqui. Novidade com o Senhor é um espírito quebrantado. Novidade com o Senhor é você acordar e dizer: Senhor, não quero mais aquela migalha de relacionamento com o Senhor. Eu quero um relacionamento profundo, como eu tenho talvez com minha esposa, ou com meu esposo, ou então com meus filhos. E sabe de onde é que vem a novidade com o Senhor? É na adoração ao Senhor. A adoração ao Senhor traz novidade. Um missionário amigo meu me mandou uma carta falando o seguinte: ele havia ganho algumas mudas de abacaxi. E ele semeou aquelas mudas de abacaxi em Filipinas. Daí, quando semeia aquelas mudas de abacaxi, ele, ansioso, estava em Filipinas mais de 15 anos. Porque lá não havia abacaxi, mas a terra era propícia para abacaxi. Na comunidade onde ele vivia era tão distante do lugar onde ele podia comprar abacaxi. Ele disse: Senhor, me dê algo novo. Dê-me o privilégio de eu comer abacaxi.
E aí ele escreveu para a missão, a base que estava no centro da cidade, que distava a mais de 800 quilômetros, e eles enviaram as mudas de abacaxi. Quando ele plantou as mudas de abacaxi, ele ficou naquela grande expectativa, né? Todo e qualquer um que planta uma árvore frutífera espera o quê? O fruto. É óbvio. Aí os filhos estavam assim, oba, nós vamos comer abacaxi. Passou o período em que os abacaxis começaram a brotar. E aí eles foram, naquela comunidade eles tinham uma clínica, eles tinham uma escola, eles tinham um centro de futebol, e aqueles meninos acompanharam o processo do plantio dos abacaxis. Só que em Filipinas, na comunidade onde ele estava, a comunidade eles eram muito ladrões. Antes do fruto chegar a amadurecer, eles já passaram a perna há muito tempo. Vão guardar lá dentro para amadurecer lá, porque se amadurecer lá, eles não vão comer. Primeiro ano, o camarada vai lá, o abacaxi estava tamanhozinho assim para comer. Quando chega lá, de manhã não encontra os abacaxis. Aí o missionário, ele volta, diz, ô meu bem, eu não sei o que aconteceu, mas os abacaxis não estão lá não. Mas não estão lá, onde é que foram? Então, ó, já era, né? Você sabe como é que é. Aí os abacaxis foram roubados. O camarada ficou por aqui. Esse povo vai ver. Estou aqui 15 anos, ajudando-os a entrar na escola, ajudando-os com problemas de saúde, ajudando-os a promover a sua vida social. Eles vêm me roubar os meus abacaxis? Então tá. Deus, o Senhor sabe, é testemunha, né? Aí ele falou, no ano seguinte, chamou a comunidade e falou assim, queridos, os abacaxis foram roubados. Vocês gostariam de me falar quem foi que roubou? Vai vir alguém para dizer que quem roubou foi aquele? Iam se entregar, né? 5 anos acontecendo a mesma coisa. Aí o camarada disse assim, Deus, engraçado, eu pedi abacaxis, mas o Senhor, todos os anos os abacaxis estão sumindo? Que novidade é essa, hein? Tudo bem. Aí ele disse assim, me dê uma estratégia para eu encontrar esse ladrão. Aí no 6º ano os abacaxis cresceram e ele estava lá todos os dias de madrugada. Pensando que o ladrão vem de madrugada, né? Essa história que o ladrão vem de madrugada e saqueador, né? Vem o devorador, vem saquear esse negócio e tal. Mas aí o devorador não veio. Quase amadurecendo, ele foi para lá, cochilou. Os abacaxis foram levados. Aí o camarada acordou e disse assim, Deus, eu não estou entendendo. E Deus lhe disse o seguinte, você sabia que você me pediu novidade? Ele se lembrou e disse, sim, Senhor, eu me lembro. Até que ponto você seria capaz de entregar tudo que lhe pertence? Aquele camarada olhou Deus e ele falou assim, Senhor, o Senhor sabe que eu queria comer abacaxi, né? Mas me deu uma dessas 6 anos. Tá bom. Chamou a comunidade, ele teve uma estratégia, disse assim, esses abacaxis que vocês não conhecem quem está roubando, tem um dono. Tem um dono. Agora, o dono me falou que aquele que tocar nos abacaxis, esse dono mesmo há de vir com um raio fulminante sobre a cabeça desse indivíduo. Aí contou a história dos trovões que aconteceram lá no Monte Horebe. Aquele povo tinha tanto medo de trovões que eles disseram assim, é melhor nós entregarmos. Aí no dia seguinte veio um irmão, amigaço, discipulado mais de 7 anos. Ele discipulava inúmeras pessoas. Ele veio e falou assim, missionário,
Sabe aqueles abacaxis que sumiam todos os anos? Eu que ia cortar e mandava para a cidade para ajudar no meu filho que está estudando na universidade. Aquele missionário desabou em lágrimas. Por que você não me falou? Assim, eu tinha medo que se eu falasse para você, você ia fechar a escola, ia dar o dinheiro da escola para eu sustentar o meu filho. Porque aquele missionário tinha essa característica de proteger os seus liderados. Quando chegou no 7º ano dos abacaxis, os abacaxis multiplicaram. A comunidade inteira fez uma festa. E aquele missionário experimentou o que é abrir mão das coisas que estavam no seu coração. Novidade de vida é abrir mão da sua vida pela causa do Senhor. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Abre mão do seu eu, abre mão das suas vontades, abre mão daquilo que você preza mais e Deus lhe enche de muito mais. Josué e Caleb fizeram isso. Eles confiaram no Senhor, abriram mão das suas vontades, dos seus medos e disseram assim: se o Senhor é conosco, Ele nos levará à terra prometida e nós tomaremos posse dela. A promessa chegaria, porque eles confiaram no Senhor. Em quem você tem confiado, querido? E Apocalipse 21 fala que eis que eu faço tudo novo. Tudo novo. Querido, Deus quer algo novo de você. Por isso as rezas não têm efeito. Sabe por quê? Porque mesma coisa é monótono. Por isso aquelas orações de Senhor, Tu me conheces, Tu sabes, são monótonas. Por quê? Porque Deus quer algo novo. Por isso aqueles diálogos de sempre: Senhor, eu entro em Tua presença. Deus, depois de 5 minutos acabou de orar e já foi embora. Não agrada o coração. Sabe por quê? Porque é monótono. Novidade de vida com Deus é você passar algumas horinhas no seu quarto. É você chegar do serviço e dizer: eu quero me encontrar com meu Pai e ter uma intimidade com Ele. E quando você faz isso, às vezes você não precisa pedir. Deus conhece tanto. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, certamente te abençoarei ao entrar e ao sair. Certamente te abençoarei no teu celeiro. Abençoarei a tua família. Abençoarei a tua casa. Abençoarei o que te pertence. Tu não precisas correr atrás das novidades, querido. Não precisa correr atrás das bênçãos. Você precisa apenas passar tempo com o Senhor. E quando Deus faz isso, Deus te dá novas músicas em que tu vais adorar no teu quarto. Deus te dá novos poemas, tu começas a escrever para Ele. Deus te dá novos rumos de vida espiritual. Deus te dá nova orientação de trabalho. O que existe é inversão de valores. Nós não queremos ter novidade com o Senhor. Chegamos onde está o Senhor, eu falo: sou o quê? Sabe o que eu faço? Dou um testamento: Senhor. Igual a história que o pastor contou aqui, né? O camarada nem orar não queria mais. Vocês conhecem essa história, né? Posso repetir para vocês? O pastor contou assim, essa história, eu achei engraçado demais. O camarada orava e dizia assim: agora eu estou cansado de orar, vou escrever. Vou sentar na minha escrivaninha e vou ler. Aí, Senhor, a minha oração é... Depois de um tempo, ele falou: quer saber, Deus? A minha oração está lá, você pode ir ler. Que relacionamento é esse? Ou seja, eu estou cansado de falar com você, a minha oração está lá, na escrivaninha, bem alto, pode ir ler. Queridos, Deus quer se revelar a você amanhã, diferente do que Ele fez hoje. Quer se revelar a você depois de amanhã, muito diferente do que Ele fez ontem e do que fez hoje. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer
coisas novas. Adoração é tudo que você tem que dar a Deus. Às vezes estamos cansados, eu sei. Às vezes trabalhamos muito, eu sei. Às vezes fazemos demais, eu sei. Mas nós estamos fazendo o que não devia ser feito. Nós devíamos orar mais do que trabalhar mais. Nós devíamos buscar mais o Senhor do que fazer as coisas mais. E uma vez Deus me falou assim: Rogério, é engraçado, você está muito ativo. E eu era assim, não parava, nem... Ora, eu gostava de dizer, aqui, estou com os meninos, depois de mim vou para o psicólogo, depois do psicólogo vou no reforço escolar. E Deus falou assim: ei, calma aí. Você está trabalhando muito. E cá entre nós? Cá entre nós. Deus tem saudade de você. Deus tem saudades de você, querido. Saudade, sabe o que é saudade? Saudade de ouvir a tua voz, simplesmente. Saudade de você lhe cantar um cântico novo. Saudade de você dizer, papai, me dá um abraço apenas. Saudade de você dizer, eu não quero estar com minha esposa, nem com meu filho, eu quero estar no meu quarto secreto. Saudade de dizer assim, Senhor, eu não quero repetir a música de Êxila, eu quero cantar uma música para o Senhor. Saudade de dizer, Jesus, há muito tempo eu não sinto o teu toque. Deus tem saudade de você. Deus tem saudades. Saudades, querido. Não é de ir para a igreja. Deus tem saudade de passar tempo com você. Há um tempo que eu estava na faculdade, quando aceitei a Jesus, e eu estava caminhando pela trilha. Talvez alguns não tenham esse hábito, mas naquela trilha eu parei num momento. Falei assim, Espírito Santo, me ajuda. Estou tão cansado. Estudei o dia inteiro. Saí, fui para a aula do laboratório. E não sinto o teu toque. Sabe aquele toque que faz você chorar? Que faz você olhar para Deus pelo que Ele é? Sem pedir nada. Uma brisa passou assim, ó. Eu senti, uma brisa passou assim. E aquela brisa alegrou o meu coração. Porque Deus, Ele quer fazer algo tão grande quando você tem intimidade com Ele. Tão grande. Não para que os outros vejam, mas para que você sinta o calor de um Pai que te ama. Jesus falou, não falou à toa, que disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, em Mateus 28, de 18 a 20. Todos os dias Jesus quer estar conosco, mas nós o colocamos de lado, querido. E depois somos os mais reclamões, murmuradores, e dizemos, Deus não me ouve. Não é porque não te ouve, tu não dás ouvido a Ele, porque não quer ter novidade de vida. Jesus está ali, bem do seu lado, para curar, para te libertar dos medos e dos temores, para te restaurar do cansaço. Sabe o que essa adoração faz? Ela elimina todo o cansaço. Nós estamos acostumados à religião, e religião é um conjunto de regras. Acabo vivendo engessado. Eu não posso mais erguer a minha mão, dizer, Senhor, Tu és santo. Eu sou indigno. Senhor, Tu és tão bom e maravilhoso, não consigo contemplar a Tua criação sem olhar para o Senhor. Por que Deus nos fez? Por
que Adão ficou tão perturbado no Éden? Porque ele ia perder uma das maiores novidades da sua vida, a presença do Senhor. O Espírito Santo, ele quer te renovar a cada manhã. Ele não quer que tu peças, não. Ele quer que tu o adores, o adores, o adores como ele é. O pastor de uma grande igreja, ele falou o seguinte: há mais de 10 anos, fiquei relutante com novas músicas. Há mais de 15 anos, fiquei relutante com brincos dos meninos na orelha. Há mais de 15 anos, não aceitava tatuagem. No 20º ano, Deus se revelou a mim com algo novo. E Deus leu para ele esse versículo: todo vinho novo é um odre velho, ou arrebenta o odre, ou então busca um odre novo para suportar o vinho novo. Deus te ama. Ele está com saudade de você. O recado que eu tenho para você é esse: Ele está com saudade de você. Saudades. Saudade de você entrar no quarto e se fechar e ter tempo com Ele. Se você não faz isso há muito tempo, querido, volte para a tua casa e diga: esposa, esposo, filho, filha, eu quero ter o meu tempo com o Pai. Nada levaremos para o alto os céus quando Ele voltar, senão a verdadeira adoração ao Senhor. Nada levaremos senão isso, reconhecendo que Ele é Deus acima de todas as coisas, porque Ele é santo. Liberta-se da religiosidade, querido. Liberta-se de dogmas. Liberte-se de usos e costumes. E eu termino com o avivamento da Rua Azusa. O homem que queria ver o mover do Espírito Santo, ele largou todos os preceitos de dogmas, e o Espírito Santo, quando foi derramado, pessoas foram começando a ser curadas. Distantes daqui, mulheres eram levantadas das suas camas, doentes, levantando de lá para virem para aqui darem um testemunho que foram curadas. Pessoas começaram a ter experiência nas ruas. Mendigos saíam das ruas e vinham pela igreja, formavam filas longas para se arrependerem dos seus pecados. Porque a igreja, ou um homem ou mulheres, se reuniram para buscarem algo novo de Deus. Deus tem algo novo para nós. E isso, o vento soprou, veio para o Brasil, foi pela Europa, alcançou a África, e é isso que nós vimos como resultado. As igrejas que nós temos agora. Deus tem saudade de você. Deus quer algo novo de você. Deus quer se revelar a você quando você abrir o coração. E eu quero orar por você nessa noite. Curve sua cabeça. Fale com Deus algo que você queira ouvir dEle. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tudo o que o Senhor tem feito é nos mostrar a sua face que às vezes não vimos. Mas nessa noite nós pedimos para que o Senhor sopre o seu Espírito dos 4 cantos desse país. Sopra, Senhor. Enche corações que estão temerosos. Restaura aqueles que estão desanimados. Levante aqueles que estão caídos, Senhor. Cure aqueles que estão doentes. Traga algo novo em nossos corações, ó Deus. Que nessa noite o Espírito do Senhor aviva a tua igreja, ó Deus. Traga algo novo nesse lugar. Músicas novas, Senhor. Uma adoração reverente, mas transformadora. Traga em nosso meio, ó Pai. Oh Deus,
que os homens em suas empresas sintam a presença do Senhor. Jovens nas escolas alcancem os seus amigos. Senhor, que esse bairro, Senhor, se reconheça que o Senhor é Deus e ouça a voz do Espírito. Oh Deus, queremos que o Teu Espírito tenha feito grandes coisas. Reconcilie aqueles que não conheciam o Senhor ou que afastaram-se do seu caminho. Por isso, nessa noite, Pai, te agradecemos por novidades que o Senhor vai colocar em nossos corações. Te agradecemos pelo novo tempo de orações, intercessão, adoração, clamando ao Senhor. Te agradecemos pelas curas, pelo arrependimento dos pecados, Senhor. Te agradecemos pela renovação e santificação da Tua igreja. Oh Pai, que as santas misericórdias do Senhor sigam-nos e levantem-nos do pó, erga-nos como filhos, ouça o tom, as batidas dos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te dê algo novo nessa semana. Que Deus te restaure e te levante e te coloque em lugares altos. Em nome de Jesus. Amém.